aquilo que eu ouço, aquilo que os meus companheiros, o meu colega, trabalho, família estão ouvindo, é de uma maneira natural? Não. Muita coisa é coordenada. E desse menino, pra mim, foi muito coordenado porque ele surgiu da noite pro dia. E tem uma pergunta que eu quero fazer sobre o Pastor Mirim, Olha aí. né? Uma pessoa, eu peguei aqui, ó, o Miguel Miguelzinho. Oliveira. Ele dá, Pablo Miguel. ó, ele dá sinais de manipulação durante as pregações dele Total, ali, total. porque ele dá uma olhadinha, né? Você já viu o que ele fala lá? Aí ele dá uma bisoiada pra câmera. Então, vamos lá. Conta aí um pouquinho eu fiz aí. análise desse garoto e é o seguinte, eu acho que a gente tem que pegar três situações dele. Aí, de novo, se você analisar ele de forma binária, o que é binário? Binário é uma galera que se acostumou com a parte fácil da vida. Então é tipo assim, o cara pensa de forma binária. Sim. Então é tipo assim, ai, você vai falar bem ou mal dele? Ai, porque ele é um cafajeste. Aí se você falar qualquer coisa de bom dele, Sim. Nossa. é porque você tá a favor dele. E aí você tem que ser eliminado. Nossa, nada a ver. Então toda a treta, os caras ficam tipo Ana Sim. Hickman e Alexandre não sei das quantas. O problema como é que chama lá? Ira e o traje a Nazi, rigor. O nazi, O Nazi acha- sabe? Aquela o coisa Roger. toda. Então, de que lado que você tá? De que lado que você tá? E não tem um lado. Se você pensar de forma binária, lascou a vida. É igual quando eu tinha lá também, lá o filho da cantora lá, que ela morreu lá, o moleque. Mas você tá a favor dela, a favor dele? Se você pensar de forma binária, a chance de você errar é 100%. Porque as pessoas não são somente 1 e 0, 1 e 0. O que acontece com esse garoto aí? Primeira parte, ele é um prodígio. O moleque é muito bom. Ele é bom de oratória. Bom de oratória, de cognição, debate. Ele tem um traquejo, né? Um traquejo, ele tem um olhar, ele escaneia bem onde ele tá, ele é desenvolto. É que nem eu falo, porra, eu dou treinamento, cara, para oradores, para apresentadores, para as pessoas que precisam utilizar isso da comunicação, CEOs, apresentador de televisão, político, pastor. Eu dou treinamento para uma galera que utiliza-se ou quer utilizar da sua apresentação. Tanto é que lá no Mestre da Persuasão, eu vou dar uma palhinha disso. Eu vou dar uma palhinha disso. Que dia que vai começar o Mestre? É 28 e 29 de novembro. De novembro. Então dá tempo da pessoa se programar aqui em São Paulo, 2 dias inteiros legal, comigo. Pô. Eu tenho uma mentoria particular de 8 pessoas só. Sim. Que é uma mentoria bem, 3 dias, mas começa com o Mestre da Persuasão, mestredapersuasão.com.br, porque é essa tríade. Entenda, influencie e ganhe. Sim. E aí, se ganhe, cara, pode ser imoral, como esse cara tá usando? Pode. Mas pode ser totalmente. Porque a índole dele não tá sendo legal. Ele não sabe o que tá fazendo? Sabe o que tá fazendo. Então vamos lá. Eu treino essas pessoas e eu falei na minha análise. Acho que, olha, ele é melhor do que 90% das pessoas que chegam lá. Como é que pode um moleque de 15 anos ser melhor do que às vezes uns marmanjos que chegam lá com 40, com 50, às vezes professores, às vezes CEOs, às vezes outros já palestrantes, pessoa que já palestra. Esse moleque, ele é muito melhor do que muita gente que eu já vi. Caramba, pela análise. O cara é bom, o moleque é bom, ele é bom. Só que, o que acontece? Essa é a parte da habilidade dele. Beleza? Beleza. Não tem o que falar. O moleque tem um desenrole absurdo. Só que ele coloca isso junto da fé, junto das escrituras, junto da palavra de Deus, junto da unção do Espírito Santo. Aí, meu amigo, é complicadíssimo. Por quê? Ele faz parte de uma vertente que chama neopentecostal, que eles são muito caracterizados por isso, né? Por reuniões onde supostamente, eu não vou dizer que não acontece, eu já vi manifestação, eu já vi profetização, eu já vi coisas, eu já vi pessoas falando em línguas, eu já vi coisas que você fala, isso não tem explicação. E não é uma explicação de eu vou revelar aqui pra você, porque a Maria Eugênia do Septal, que não sei o quê. Cara, o Espírito não fala desse jeito. Quando você vê um pastor ou qualquer outra pessoa trazendo informações que você busca na internet, com nome, sobrenome, CPF, RG, não. A coisa é muito mais íntima. O Espírito fala com você na alma direto.
Verdade. E você sente. Ele não precisa ficar revelando detalhes e vírgulas e o apelido do cachorro. Não é assim que ele se prova. É bem diferente disso. Então, eu creio. Agora, eu estudo hipnose, eu até me assustei porque eu não sabia que era tanto tempo. Desde 2004, então faz 21 anos. 21 anos. Já dei curso de hipnose, manjo de hipnose, toda a estrutura, ensinei para muita gente. Você consegue fazer através da hipnose um mimetismo de desde uma possessão até de um estado alterado de consciência, que é muito parecido com com o sagrado se manifestando. É muito parecido. Tem alguns detalhezinhos que, se você tiver um olho clínico ali, você percebe. Então, esse lance de ficar falando do jeito que eles falam, e não só ele, porque ele aprendeu dentro de uma estrutura. Por exemplo, o espírito não vai falar em línguas daquele jeito, e mais ainda, ele não vai se preocupar em repetir as mesmas sonoridades ou a mesma vocábulo dentro da manifestação, cara. Ou ainda se preocupar com o microfone, se preocupar em... Cara, quando você é tomado, o plano físico, ele se torna irrelevante. É plano espiritual. E você mais sente do que vê e ouve. A coisa é muito mais íntima do que teatral. E ali você vê só a teatralidade. Qual a explicação disso aí? O moleque tem 15 anos. Maturidade dele ainda 0. Você ainda está no aprendizado até do seu caráter, até da sua... não vou dizer temperamento, porque temperamento você já nasce com ele. Mas daquilo que você vai se tornar. A interface entre você e o mundo. Você está formando. E continua formando. Sim. A vida inteira. Então, temperamento é algo que você nasce com ele. Agora, ética, moral e caráter é moldado. Você molda isso pelos exemplos de casa, pelas regras que você vai tendo, pelos comportamentos, pelos resultados que ali vão tendo na família, na escola. Por que, por exemplo, o socialismo ama e o marxismo ama pegar as escolas? Por que tinha juventude nazi? Que, de novo, nazi vem do apelido de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Esse é o nome do partido, que o apelido era Partido Nazi. Por que eles pegam? Porque é onde você está na maior fragilidade da construção do caráter. Então, quando você pega a criança de 0 a 7, que é onde pega bastante das suas crenças, dos seus limites, das suas potencialidades, sim, das suas descobertas, e depois você tem mais 7 anos, que é do 7 ao 14, que aqui é íntimo, aqui é você com você, aqui é você com a... Tanto é que é o início da puberdade. Aqui é o início, muitas vezes, da descoberta de uma habilidade. 0 a 7 é mais eu me dissolvendo do self, ou seja, do pai e da mãe, né? Então eu tô absorvendo e tô dizendo, olha, eu sou um indivíduo. Caraca, eu sou um indivíduo. Eu existo, eu sou uma pessoa que tem ali algumas vontades. Por isso que o caráter de pai e mãe educador é muito importante, porque ele começa a querer falar, opa, peraí, eu existo, eu sou gente. É onde ele quer responder para a mãe, ele quer bater em alguém, quer bater no amiguinho. Sim. É onde você começa a falar, opa, peraí, deixa eu te ensinar. É assim que funciona, amigão. E essas regras que ele aprende de 0 a 7 anos, fica pro resto da vida. Dos 7 a 14, é mais eu com o outro, que não é mais o meu referencial de pai e mãe, ou seja, de autoridade. É mais eu com os meus iguais. É onde você começa a gostar da menininha, a menininha do menininho. É onde você fala, porra, eu sou bom nisso, eu sou ruim naquilo. Pô, eu faço esporte, eu não faço esporte. Você começa a brincar mais em grupos, criar os seus clubinhos, as suas gangues, né? Onde você tem o matar psicologicamente o pai e a mãe, né? Porque você precisa matar o Cronos para que você renasça ali, porque Cronos matava os filhos para ele não ser tomado a posse. Você quer tomar a posse, você acha que você sabe mais do que seu pai e sua mãe. Você entendeu? Sim. Então imagina, esse moleque tá nessa fase, cara. O moleque tá nessa fase de construção, de reconhecimento de limite. Aí você tem os mentores espirituais deles, mentores religiosos,
incentivando. Você tem as outras igrejas pagando para ele. Vai ele lá. E quando a igreja paga, você acha mesmo que o Espírito Santo tem hora e lugar marcado para acontecer? Verdade. Verdade. Ele vai acontecer, Final de ano. hora e local, porque contratou, ele precisa aparecer. Ele vai aparecer onde é necessário, não é onde você quer. É onde é Verdade. necessário. Só que se ele não fizer isso, the king of the power, the best, the good. Aí as pessoas falam, pô, mas eu paguei pelo show, cadê o show? Cadê o show? O pessoal Tem que ter o show. né? E aí você vê que a família muitas vezes incentiva, porque é uma forma de você sair da periferia, cara. Do ser periférico. Periferia que eu falo, não periferia geográfica. Sim. Periferia total, periferia de grana, periferia de respeito, periferia de você ter um lugar ao sol. Muitos fazem o filho o quê? Ser jogador de futebol. É o atalho. Sabe aquele atalho? Peraí, meu filho pode estudar, pode concursar, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser um empreendedor, pode começar aqui fazendo uma coisa, ou pode concursar, ou pode se formar em alguma coisa. Só que isso demora. E às vezes depende de grana. Agora, se eu sou bom numa habilidade, eu corto o caminho. Por que que muitas mães, muitos pais empurram os filhos para ser jogador de futebol? Porque é um atalho. É um atalho. Você vê que muitos ali nem têm vontade, mas é uma pressão do pai e da mãe enorme. E esses meninos, no meio evangélico, tem muito isso. Porque imagina se eles viram um pastorzinho relevante que começa a receber uma comissão. Já muda a forma de vida do pai e da mãe. Verdade. Agora imagine se ele abre uma igreja. Ixi. Rapaz, você entendeu? Então há um incentivo e muitas vezes um viés da confirmação do quê? Cara, se Deus está permitindo que isso aconteça, porque deve ser legal. Você entendeu? Essa é a primeira coisa. Se ele está permitindo que isso aconteça, então deve ser bom. Mas ele não entende também que tem como que é o nome? O livre-arbítrio, né? Claro, que tem o efeito rebote, que é aí que eu acho que tem muita coisa acontecendo, que eu falei na análise, aí depois começou alguns portais aí a pipocar, mas quando eu falei na análise, porque eu achei muito estranho, sabe o que, Leon? Seguinte, eu não troquei seu nome não, né? Nossa, ele falou o quê, Matheus? Não, eu acho que não. Acho que foi Luan mesmo. Qual é o seu nome? Luan. Eu falei Leon. Leon, aí, ó. É Luan. Eu sou ótimo, eu falei aqui. Falei, Leon, senhor Leon. Luan. Lembrar de Luan Santana. Não, porque eu amo trocar nome, cara. Fala com muita gente, né? Não, eu amo trocar nome, é impressionante. Luan, o que acontece? Ele começou a ir para um viés político. E é engraçado que eu não vi ninguém falando disso aí. Quando ele começou a falar que ele era contra o petismo, contra a esquerda, contra o marxismo, né? Começou a dar referências de Olavo de Carvalho e tal. Eu falei... Rapidinho, cortar as asas. Eu falei, será? Porque assim, o pastor principal dele, o Marcinho, já fazia isso há décadas. Tem outros tantos que são mais teatrais do que ele e com muito mais poder econômico e de mídia do que ele. Por que escolheram ele? Ah, mas é criança. Não, tem muitas crianças. Muitas. Aquela menina mesmo, a Vitória. Ela fica até brava quando fala que compara os dois, né? Tem outros. Tem menininha de 4, 5 anos subindo no púlpito. Por que ele, cara? Por que ele, se tinham outras referências? Ah, mas é porque era muito... Cara, se você pegar o Marcinho é a cópia dele. Tem aquele outro que é Leonardo, não sei das quantas, que Leonardo adora... Salles. Adora ficar fazendo esse negócio. Vem cá você, tá, fala o nome dele pra aquela. Cara, o espírito não age assim, cara. Não é assim. Não é com teatralidade, não é com descoberta de detalhezinhos, sabe? De nome, CPF, nome de rua. Não é assim, cara. E aí, ninguém tava falando disso. Aí, de repente, do nada, explode de uma tal forma que existe uma grande possibilidade de uma galera falar, cara, vamos... E tem muito disso, tem muito. Existem grandes grupos no Discord que eles falam, quem que a gente vai pegar para criar um problema aqui, para criar um... Até Tem grupos até o do advogado, Discord? tem até o advogado, o cara falou isso no Vilela, eu não vou dar... como é que fala? Não vou jogar pérola aos porcos, mas teve um cara
que ele falou assim, ó, o meu cliente dele tinha 30 mil seguidores. E ele ficava buscando treta, até que ele bateu num, que era muito grande mesmo, em termos de milhões de seguidores, e o cara com 30 mil seguidores, o cara com milhões de seguidores. E respondeu. Ah, rapaz, esse advogado desse cara falou, eu me armei com os meus influenciadores, aqueles que eu já, para todos atacar de forma coordenada esse cara aqui. E esse cara sentiu. Esse cara foi cancelado assim, de verde e amarelo. Caramba, lá no Vilar o cara meio falou isso daí. Falou, abriu o jogo. Falou, ó, é assim que eu faço. Então mexeu com os meus aqui, a gente vai se juntar. Quando aquilo pode ter sido por política? Pode. Pode ter sido por ciúmes de outro pastor? Pode. Pode ser pelo posicionamento dele? Pode. Porque o que eu achei estranho, depois que cai na manada, aí esquece. Aí você não sabe quem que é o pai da criança. Mas esse estopim, esse início, você pode provocar. Sim. Você pode provocar uma unidade de cancelamento. Ele pode ser espontâneo, mas você pode provocar. A internet, ela te dá isso. A gente viu quando estourou o negócio da menina, daquela que até se suicidou. Putz, a menina que falaram que ela era namorada do Whindersson. Não, Matheus, que teve uma menininha lá. Os caras falaram. Foram pra cima. Que as plataformas que administravam vários influenciadores, todos comentaram isso de uma vez só. Essa aí mesmo. Todos comentaram de uma vez só. Aí depois que todo mundo... Porque imagina, você pega... Eles têm acho que 1 bilhão de seguidores. Nossa, 1 bi. Somando a galera que trabalha para essa network. Imagina, 1 bilhão de seguidores. Para essa galera... Coordenado. É óbvio que você tem alguns que, por exemplo, eu posso seguir, sei lá, 10 daqueles lá, ou 50... Então você vai estar 10 vezes dentro desse 1 bilhão. Mas são 1 bilhão de seguidores. Aí todos de forma coordenada falam... Nas eleições, o que fizeram disso foi adoidado. Na época da eleição presidencial, o que essas networks... Aí você fala, e aí? E é só por um lado, né? E aí? Será que... Aí aquela provocação do início. Será que o que eu vejo, Janela de Óbito, aquilo que eu ouço, aquilo que os meus companheiros, o meu colega, trabalho, família, estão ouvindo, é de uma maneira... natural? Não. Muita coisa é coordenada. E nesse menino, para mim, foi muito coordenado porque ele surgiu da noite pro dia. De uma maneira muito coordenada. Depois que você passa o primeiro estágio, é que nem foguete. Você tem que ligar. Depois que sonou o segundo estágio, aí já era. O negócio vai. Mas esse estopim, muitas vezes, é coordenado. É coordenado. Porque imagina, cara, os caras falaram, foram atrás do negócio, viram que todos estavam falando a mesma coisa. Do mesmo jeitinho, quando foi da Jéssica. O cara falou, eu tenho 1 bilhão de seguidores. Eu consigo levantar um perfil ou acabar com o perfil a hora que eu quiser. Olha o poder disso. E esse menino, pra mim, pareceu... Muita gente fala, não, mas é porque ele era teatral. Existem centenas mais teatrais do que ele. Não, é porque ele era novinho. Existem centenas mais do que ele, novinho. Não, mas ele era muito cara de pau. Cara, existem pessoas muito mais cara de pau. Então, na sua visão, foi coordenado. A explosão dele. Eu senti isso. Aí depois, acho que uma semana depois que eu fiz a análise, aí começou esse burburinho. Que ele tinha vertentes políticas, que ele queria ser político, que ele queria se candidatar, que ele já estava pensando lá na frente. E eu vi isso daí num podcast. Eu falei, opa, por que ninguém está falando disso? Por que ninguém relacionou isso? Por que até as próprias pessoas que são a favor ou contra desse espectro político, ninguém falou? Se às vezes você dá um bola fora, você dá um negocinho, a pessoa já fala, nossa, decepção, você então é tal coisa... Por que ninguém falou? Por que milhares de pessoas que estavam postando, milhões de pessoas estavam postando isso, ninguém fez um corte disso? Eu não vi um corte disso. Não mesmo. Dessa parte que ele... Aí depois que começou a aparecer nos portais de fofoca. Que ele tinha... Então primeiro queimaram a reputação dele, para depois falar que ele tinha pretensões políticas. Olha aí. Sacou? Olha que doideira isso aí. Nossa, esse assunto é polêmico, né? A galera tá acompanhando a gente aqui, pode deixar seu like, se inscreve aqui no canal.